Nós estamos aqui na disciplina de tratores e motores, utilizando esse material base da Massey para falar sobre conceitos operacionais, conceitos que vão impactar diretamente no equilíbrio operacional da máquina. Conceitos como a relação peso-potência, lastragem e pressão de calibragem. Mas vamos aí, então, adentrar ao conteúdo da aula, iniciando falando sobre a distribuição de peso em um trator. Essa distribuição de peso no trator deve favorecer ao processo de tração da máquina. E essa relação de distribuição de peso depende basicamente do estilo de disponibilidade de tração que a máquina traz. Vamos aqui a alguns exemplos, falando, por exemplo, do trator 4x2. Neste caso, um trator 4x2 tem a disponibilidade de tração somente no eixo traseiro, e nestes casos, a distribuição de peso é da seguinte forma. Normalmente, 33% do peso da máquina vai ser dedicada para o eixo dianteiro e aproximadamente uns 37%, uns 67% vai estar distribuída no eixo traseiro. Porém, essa distribuição de peso modifica nos casos em que a máquina tem uma tração dianteira auxiliar. Nestes casos especificamente, quando a máquina tem a disponibilidade de tração dianteira auxiliar, aproximadamente uns 40% do peso vão estar dedicados para o eixo dianteiro e uns 60% deste peso vai estar dedicado para o eixo traseiro. E essa forma de trazer uma distribuição de peso entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro é realizado para a máquina ter um melhor desempenho em relação à sua tração. Porque o peso, no caso do trator, é utilizado para realizar uma maior capacidade de tração. Por isso, então, é muito importante essa distribuição dos pesos, em relação ao eixo dianteiro e traseiro, lembrando que isso também vai impactar no equilíbrio da máquina. E ainda falando sobre essa distribuição de peso da máquina, uma informação e uma especificação muito importante é o que nós chamamos de relação peso-potência. E essa relação peso-potência, como o próprio nome sugere, é uma relação entre o peso da máquina com a máquina lastrada, com os pesos, com todos os pesos, relacionado, dividido pela potência motora. E de acordo com a ISO 14396, essa relação entre o peso da máquina com a potência motora deve ficar numa faixa de 52 a 56 quilos por CV. Quilos, ou então falando também, kgf por cavalo de potência. E mais à frente, agora aqui na nossa aula, nós vamos entender um pouco a aplicação dessa relação peso-potência na lastragem do trator. Mas antes de nós falarmos um pouco mais especificamente sobre esses cálculos, vamos falar sobre os tipos de lastragem, os tipos de lastros que são aplicados ao trator. O trator ele tem o seu peso natural, que advém do chassis, do motor, das transmissões, de todas as partes do trator. Mas mesmo assim, para se alcançar essa relação ideal de peso-potência que está na faixa de 52 a 56 quilos por CV, é necessário ser adicionado lastros. E esses lastros podem ser físicos, são lastros físicos, podem ser lastros metálicos ou lastros líquidos. Entre os lastros sólidos, nós podemos aqui falar sobre os lastros
longitudinais, né, contrapesos longitudinais postos na porção dianteira do trator, e esses lastros então podem ser esses lastros metálicos longitudinais ou então esses contrapesos transversais. Então esses contrapesos transversais e longitudinais são formas de lastros sólidos adicionadas ao eixo dianteiro. E ainda existem os contrapesos que são postos na roda, e esses contrapesos metálicos também são lastros. E esses lastros podem ser adicionados tanto no eixo traseiro quanto também no eixo dianteiro. Mas, de uma forma mais comum, são adicionados aí no eixo traseiro junto aos rodados. Vamos ainda falar sobre os lastros. E uma outra forma de se adicionar peso aos eixos do trator é utilizar o lastro líquido, que nada mais é que a adição de água no pneu. E quanto que se pode adicionar de água nos pneus? Em relação ao volume total do pneu, essa quantidade que pode ser adicionada, a quantidade máxima que pode ser adicionada é em torno aí de 75% do volume total do pneu. E para se fazer essa adição do lastro líquido no pneu, uma das metodologias, uma das formas, para isso é necessário fazer o levantamento do eixo utilizando um macaco. Isso é necessário para se retirar a carga radial sobre esse pneu. Então, fazendo o levantamento desse eixo, tirando a carga do pneu, é retirado o bico desse pneu, o bico de enchimento, e nesse caso o enchimento é feito então com água. Mas esse enchimento não vai preencher totalmente o pneu. E esse preenchimento vai ser feito até o nível do bico, até o nível máximo do bico. E o restante vai ser preenchido então com ar e vai ser feito uma aferição aqui utilizando um calibrador. E é necessário se manter esse volume com ar para manter a flexibilidade do pneu. Então, esses 25% do volume que vai ter com 25 a 30% desse volume que vai ser mantido com ar, vai ser necessário então para se manter a flexibilidade do pneu. Mas quanto de pressão, de calibração que se vai fazer, né, se vai trazer para esse pneu? Lembrando que aqui nesse caso, sempre a calibração do pneu é feita, né, desses casos dos pneus agrícolas, é feita nessa posição superior. Por quê? Porque aqui nessa parte de baixo, né, é mantido com água. Então é necessário se fazer a calibração com a posição, né, do bico nessa posição aqui vertical, superior, na posição superior. Mas quanto de pressão que vai ser necessário ser adicionado neste pneu? Essa resposta vai depender da carga que é adicionada ao pneu. Repetindo, a pressão de calibragem do pneu depende da carga radial aplicada a esse pneu. Então aqui nessa tabela de pressão aplicada aos pneus, né, nós podemos observar as especificações das dimensões. Aqui então nós temos vários exemplos de pneus diagonais, e também nessa outra tabela de baixo nós temos exemplos de dimensões de pneus radiais. E nessa porção superior nós vemos que neste caso esses pneus diagonais eles deverão ser aplicados até uma velocidade máxima de 30 km por hora. E nessa porção abaixo nós temos a observação das pressões de calibração em kPa e também em libras por polegada ao quadrado. Lembrando que 1 libra
por polegada ao quadrado equivale a 1 PSI. Então, aqui nós podemos ainda observar as cargas máximas que podem ser aplicadas em cada um desses pneus. A carga radial máxima. E nós vemos aqui, então, vamos tomar aqui alguns exemplos. E para esse pneu que tem uma dimensão de uma largura de 20,8 polegadas, com aro de 38 polegadas, com banda de rodagem R1, garra baixa, e com 10 lonas, com uma carcaça de 10 lonas, por exemplo, se esse pneu ele possui, né, uma capacidade radial máxima de carga de 3.095 kg. Nesse caso, para esse caso, será necessário aplicar uma pressão de calibração de 18 PSI. Mas esse pneu ele tem uma capacidade maior de carga. Ele tem uma capacidade, né, esse pneu que eu especifiquei, ele tem uma capacidade de até 4.330 kg. Porém, nesse caso, vai ser necessário adicionar uma pressão maior de calibração. Então, vejam que, dependendo da carga radial aplicada no pneu, nós vamos adicionar uma pressão de calibração diferente. Normalmente, aqui nós observamos que, quanto menor a carga radial aplicada, menor vai ser necessário a pressão aplicada ao pneu. Isso aqui também se confere, né, para essa tabela dos pneus radiais. Lembrando que aqui, né, nós já podemos observar que para este estilo de pneu radial, a velocidade máxima que pode ser aplicada em deslocamento para esse tipo de pneu é um pouco maior do que para o pneu diagonal. Mas, para ficar isso mais exemplificado para vocês, nós vamos trazer um exercício. E nesse caso, a ideia é fazer a indicação da lastragem e também da pressão de calibragem. Neste caso, nós vamos tomar como exemplo um trator da Massey Ferguson, que tem essa especificação de 7390 GINA 6. Esse é um trator que possui potência motora de 190 cavalos de potência. O peso desse trator sem lastro é de 6.500 kg, 6.500 kgf. Este trator ele vem equipado com um rodado dianteiro, possuindo um pneu com essas dimensões, um pneu dianteiro, pneus dianteiros com as dimensões de 18,4/26 R1, 10 lonas. 18,4 é a largura do pneu, 26 faz referência ao diâmetro do aro e é um pneu com garra baixa e possui uma carcaça de 10 lonas, pneu da Goodyear. Já os pneus traseiros, eles são especificados com uma largura de 30,5 polegadas, possui a especificação de um diâmetro de aro equivalente a 32 polegadas, também é um pneu que possui uma banda de rodagem com garras baixas e possui uma carcaça com 14 lonas. A especificação desse pneu possui uma marca aí da Goodyear. De acordo com a especificação da relação peso-potência, né, nós vamos ter que fazer uma adição de lastros sólidos e lastros líquidos. Esse trator, ele sem lastro, ele possui esse peso de 6.500 kg. Mas, tomando a norma ISO 14396, fazendo a relação peso-potência e considerando que nós temos que adicionar uma faixa entre 52 a 56 kgf por CV, e aqui tomando como referência a relação de peso-potência 55 kgf por CV, qual que é o peso para esse trator, o peso considerando já a adição dos lastros
sólidos e líquidos. Então, fazendo a relação peso-potência, considerando que a potência motora do trator é 190 CV e nós queremos trazer para esse trator a relação peso-potência igual a 55 CV, multiplicando 55 vezes 190, nós observamos que o peso deste trator já lastrado, peso total, deve ser de 10.450 kgf. E isso quer dizer o quê? Então, nós vemos que o peso sem lastro é de 6.500 kgf. E o peso já com os lastros deve ser 10.450. Essa diferença entre 10.450 em relação aos 6.500 kgf, isso vai representar a quantidade de lastros que nós vamos ter que adicionar. Mas esses lastros e esse peso deve ser distribuído entre os eixos dianteiro e traseiro. O peso dianteiro sem lastros, sem adição de lastros, é quanto? Nós estamos aí considerando um trator 4x2 TDA, um trator, né, que tem a tração dianteira auxiliar, essa possibilidade, e aí fazendo essa relação em função da distribuição de peso no eixo dianteiro, né, com 40% do peso no eixo dianteiro, fazendo essa multiplicação em relação ao peso total, nós vamos observar que o peso no eixo dianteiro, sem lastros, equivale a 2.600 kgf. Agora, considerando esse peso no eixo dianteiro já com os lastros e multiplicando esse valor em relação aos 40% que devem ser dedicados ao eixo dianteiro, nós vamos observar um valor de 4.180 kgf. E nós podemos fazer uma análise similar para o eixo traseiro. O peso no eixo traseiro, sem os lastros, nós vamos aqui então multiplicar, né, pelo valor de 6.500 kgf, e nós vamos observar um valor de uma quantidade, né, de peso, né, sem os lastros, de 3.900 kgf. Agora, com a adição de lastros, considerando o peso total e multiplicando pelo valor de 60% de peso que deve ser dedicado ao eixo traseiro, nós vamos chegar no valor aí de 6.270 quilos. Bom, agora nós temos nós temos subsídios suficientes para saber a quantidade de lastros que nós temos que adicionar, tanto no eixo traseiro quanto no eixo dianteiro. E essa quantidade vai ser a diferença. Entre, por exemplo, no eixo dianteiro. No eixo dianteiro, nós observamos que a quantidade, né, de peso que deve ser dedicada já com os lastros é de 4.180 kg. Mas, naturalmente, o trator sem os lastros tem 2.600 kg, né, dedicados ao eixo dianteiro. Fazendo essa diferença do peso do eixo dianteiro com lastros menos o peso dianteiro no eixo sem os lastros, nós vamos observar que a quantidade de lastros que deve ser adicionada ao eixo dianteiro é de 1.580 kg. E uma análise semelhante nós podemos fazer para o eixo traseiro. No eixo traseiro, nós observamos que o peso dedicado ao eixo traseiro, já com os lastros, é de 6.270 kg. E nós vamos fazer essa diferença em relação ao peso dedicado ao eixo traseiro sem os lastros, para observar a quantidade de lastros que deve ser adicionada ao eixo traseiro. Lembrando que esse valor equivale à quantidade, né, de lastros sólidos mais os lastros líquidos, que é a quantidade de água que é adicionada ali ao pneu. Neste caso em específico,
A quantidade de lastro líquido máxima que pode ser adicionada ao pneu está especificado no catálogo do fabricante do pneu, neste caso do pneu da Goodyear. Para o pneu traseiro, nós temos a especificação, né, que nós vimos, é esse pneu aqui, que possui a dimensão, né, de largura equivalente a 30,5 polegadas, com um aro de 32 polegadas. Esse índice de carga, né, de carga e velocidade, equivale a 14 lonas. Nesse caso, esse pneu pode ser adicionado por pneu um valor de 821 litros de água. E sendo assim, né, então no máximo pode ser adicionado neste pneu, né, 821 quilos. Então essa é a especificação para o pneu aplicado ao eixo traseiro. Agora, os pneus aplicados no rodado dianteiro possuem essa especificação. A especificação de uma largura de 18,4 polegadas com um aro de 26 polegadas. O índice de carga e velocidade para o pneu especificado é de 10 lonas. Neste caso específico, a quantidade que pode ser adicionada para cada um desses pneus aplicados no rodado dianteiro é de no máximo 300 litros de água por pneu, ou seja, 300 quilos. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar esses valores, né, de quantidade máxima de lastro de água, de lastros líquidos, né, que podem ser aplicados nos rodados dianteiro e traseiros, para nós fazermos o cálculo da quantidade de lastros sólidos que devem ser aplicadas nesses eixos. É o que nós vamos fazer aqui na sequência. Primeiramente, nós temos aqui que considerar que no eixo dianteiro são aplicados 2 pneus. Então, fazendo o valor, né, multiplicado pela quantidade máxima, né, de lastros e considerando 2 pneus, nós vamos observar esse valor então de 600 quilos que vão ser adicionados de lastros líquidos. E uma análise semelhante nós vamos fazer também para os rodados do eixo traseiro. Neste caso, no eixo traseiro, nós vamos aplicar 2 rodados, lembrando que cada um dos pneus pode ser adicionado uma quantidade máxima de lastro líquido de 821 kg. Então, a quantidade de lastro líquido adicionada nesse eixo traseiro vai ser igual a 1.642 kgf. Agora fica fácil também calcular a quantidade de lastro sólido. No eixo dianteiro, no passo anterior, nós vimos que é necessário adicionar nesse eixo dianteiro o valor de 1.580 kg. Isso deve ser então adicionado nesse eixo dianteiro. Só que nós vimos, né, que nesse eixo dianteiro, quando nós utilizamos esses pneus, né, com aquela especificação, a especificação que nós vimos, a quantidade, né, de lastro líquido adicionado no máximo vai ser de 600 kg. Fazendo essa diferença da quantidade total de lastro que deve ser adicionado ao eixo dianteiro, menos a quantidade de lastro líquido, nós vamos ter o valor da quantidade de lastro sólido que deve ser adicionado nesse eixo dianteiro. Lembrando que para este pneu, a carga adicionada vai ser quanto? Vai ser o valor do peso com os lastros dedicado ao eixo dianteiro, e esse peso total dedicado ao eixo dianteiro, que é de 4.180 kg, vai ser dividido pelos 2 pneus. Então, essa vai ser a carga radial aplicada no pneu. Uma carga radial de 2.090 kg. Vamos aqui voltar só para retomar esse valor, né? Lembrando que este foi o peso, né, no eixo dianteiro, com os lastros, 4.180 kg.
E esse peso com o lastro, ele vai ser distribuído entre os dois pneus que são aplicados nos rodados dianteiros. Bom, agora vamos fazer a análise da quantidade de lastro sólido que deve ser aplicado nos rodados do eixo traseiro. Lembrando que aqui nós vimos, no passo anterior, que a quantidade de lastros líquido máximo que é aplicado nesses rodados do eixo traseiro é de 1.642 kg. Nós vimos também, nesse outro passo, que a quantidade de lastro que deve ser aplicado, né, nesse eixo traseiro é de 2.370 kg. Fazendo essa diferença da quantidade de lastro que deve ser aplicado no eixo traseiro, menos a quantidade de lastro líquido que é adicionado utilizando a água nos pneus nos rodados traseiros, nós vamos então calcular a quantidade de lastro sólido. Fazendo isso, nós alcançamos o valor de 728 kgf. Então, essa vai ser a quantidade de lastro que vai ser adicionado aos rodados do eixo traseiro. Mas e qual que é o valor da carga aplicada ao pneu? O valor da carga aplicada ao pneu refere-se ao peso total da máquina. Lembrando que desse peso total da máquina, 60% nós dedicamos ao eixo traseiro e nós chegamos nesse valor de 6.270 kg. Então vamos voltar aqui nesse passo anterior. Então esse é o peso já dedicado ao eixo traseiro com os lastros, 6.270 kg. Só que esses 6.270 kg estão aplicados ao eixo traseiro. E esse peso é dividido pelos dois pneus traseiros. Isso vai nos fornecer, então, uma informação que a carga aplicada em cada pneu, nesse caso, é de 3.135 kgf. Tendo essas informações em mãos sobre as cargas que são aplicadas aos pneus, nós podemos especificar qual que vai ser a pressão de calibragem. Então, aqui nós vemos, né, nós vamos destacar nessa tabela dos pneus diagonais, vamos destacar a especificação do pneu dianteiro e a especificação do pneu aplicada ao eixo traseiro. Nós vimos que a pressão aplicada, que a carga radial aplicada nos pneus do eixo dianteiro é de 2.090 kgf. Nesse caso, então, nós vamos considerar uma carga por pneu de 2.130. Quando nós temos, né, uma carga em torno aqui então de 2.130, a pressão de calibragem aplicada no pneu deve ser de 18 psi. Numa análise semelhante, nós vamos observar agora qual que deve ser a pressão de calibragem que deve ser aplicada nos pneus do eixo traseiro. O pneu do eixo traseiro possui essa especificação de 30,5 polegadas de largura, 32 polegadas de diâmetro do aro e uma banda de rodagem R1 com 14 lonas. Vamos retornar no passo anterior e vamos aqui observar que a carga por pneu aplicada é de 3.135 kgf. Tendo essas informações em mãos, qual que deve ser a pressão de calibragem? Se nós observarmos aqui na tabela, a mínima pressão que deve ser aplicada para esse estilo de pneu é 14 psi. Aplicando essa pressão de 14 psi,
a carga máxima que pode ser aplicada aí nesse pneu é de 3.830 quilos. Como aqui no nosso caso, né, a carga por pneu é de 3.135, ela é inferior a 3.830, mas neste caso específico, a mínima pressão especificada para esse estilo de pneu é 14 psi. Então, nós vamos aplicar o valor de uma pressão de calibragem equivalente a 14 psi. Feito isso, nós podemos trazer um resumo sobre sobre as especificações que nós fizemos aí nesse exercício. Nós consideramos que no eixo dianteiro nós dedicamos 40% do peso total da máquina para o eixo dianteiro. Nós dedicamos também 60% do peso total da máquina para o eixo traseiro. Isso trouxe, né, uma carga máxima, uma carga real para o pneu no eixo traseiro equivalente a 3.135 kgf e no pneu dianteiro uma carga de 2.090 kgf. Lembrando que a máxima carga suportada para esse pneu, para os pneus, né, aplicados no eixo traseiro é de 4.985 kgf e para os pneus do eixo dianteiro é de 2.645 kgf. E essa informação é tirada a partir do catálogo do fabricante. Então nós temos aqui a carga máxima, né, desse pneu. Ó, lembrando aqui então, destacando, né, essas informações, né, a partir do catálogo do fabricante, a máxima carga que pode ser aplicada para esse pneu, tanto no pneu aplicado nos rodados traseiros, quanto também para o pneu aplicado nos rodados dianteiros. E na tabela resumo, aqui nós vemos então também as pressões de calibração. A pressão de calibração aplicada no pneu dianteiro, nós vimos que é necessário aplicar uma pressão de calibragem de 18 psi no rodado dianteiro e uma pressão de calibração de 14 psi. Lembrando que nós também especificamos as quantidades de lastros líquidos que devem ser adicionadas, tanto nos pneus dianteiros quanto nos pneus traseiros, e também especificamos a quantidade de lastros sólidos que devem ser aplicados nos eixos dianteiro e traseiro. Terminado essas especificações, nós finalizamos o nosso exercício que foi baseado em uma relação peso-potência que tem uma faixa de 52 a 56 quilos por CV. Feito isso, eu digo para vocês muito obrigado e até mais.